Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho trazer-vos a minha opinião sobre o livro Descansos, que é o mais recente romance da Susana Amaro Velho. Este livro da Susana foi editado pela Casa das Letras, que é uma chancela do Grupo Leia. Pois bem, eu posso fazer esta minha opinião de duas maneiras. Posso dar-vos a minha opinião enquanto Silvéria leitora de 2025 e enquanto Silvéria leitora de 2015, quando eu era de facto uma outra pessoa, salvo seja, e quando eu era de facto uma leitora com outras características. Acho também muito fruto do momento da vida que vivia. Por isso, vou falar-vos um bocadinho sobre o livro, vou falar-vos um bocadinho sobre o título, a capa, o enredo, os personagens, e depois dou-vos a minha opinião atual e a minha opinião se tivesse lido este livro noutra altura ou se eu fosse uma leitora com outras características. E depois vocês logo decidem se se identificam com o meu perfil atual ou se se identificam com o perfil que eu tive um dia e com o tipo de leituras que eu procurei um dia. Fica ao vosso critério quando chegarem ao final deste vídeo. Logo decidem. Mas vamos por partes. Bem, começando pelo início, que redundante, começando pelo título, foi precisamente pelo título que eu quis ler este livro. Isto é, se vocês me acompanham aqui no YouTube ou até mesmo no Instagram, sabem que eu leio muitos autores portugueses contemporâneos. Não é à toa que ali por alturas do início do verão, eu e o João, do Perfil na Cama com os Livros, temos o Lusitano Autores, que é precisamente um projeto, uma iniciativa de leitura que pretende incentivar os leitores a pegarem em livros de autores portugueses e a conhecerem aquilo que se faz atualmente em Portugal. Eu, há uns anos, forcei-me a ler mais autores portugueses contemporâneos, mais autores portugueses da minha geração, mas hoje em dia já é algo que me sai naturalmente. Uns autores até levam aos outros e é isso mesmo que eu também acho piada. Uns recomendam-se aos outros e acabamos por meter mais livros de autores nacionais na nossa wishlist e ainda bem. Uma dessas autoras que eu queria ler era a Susana Amaro Velho, já cá tem o Bairro das Cruzes, mas comecei precisamente com o Descansos por causa do título. Eu achei este título muito inusitado, porque não é descansar, não é a menina que descansa, aqueles títulos maravilhosos, aquelas construções frásicas típicas e nada originais. É um título que não me remetia para absolutamente nada. Ainda por cima descansos, no plural, eu pensei, mas será que isto é uma terra? O que é descansos? O que é que isto quer dizer? E depois de ler o livro, depois de chegar a essa parte, eu pensei, não poderia ser outro título. É óbvio que sabendo o significado desta palavra, sabendo o que são os descansos, não poderia ser outra coisa. Muito bem jogado, foi na mousse e, portanto, palminhas para este título. E não vão procurar o significado, ok? Vão ler o livro para descobrir e digam-me lá se não foi bem pensado. Depois olhei para esta capa e pensei, isto não é uma capa muito Silvéria. Eu já nem digo Silvéria leitora, digo Silvéria no geral. Agora estou a falar de mim na terceira pessoa, parece uma concorrente de reality show ou uma jogadora de futebol. Enfim, depois pensei, bem, isto não é uma capa muito Silvéria, no sentido em que eu não sou muito de flores e passarinhos, embora esteja de cor-de-rosa hoje, não é muito o meu género, mas achei a capa elegante e equilibrada, isto é, há a tendência para quando se coloca flores e bustos e pássaros, meter tudo para aqui. Fica uma confusão, nós estamos numa época em que há capas muito ruidosas, tudo a acontecer, uma falta de gosto às vezes tremenda. E não é o caso desta capa. Acho que foi muito bem jogado este contraste entre uma silhueta, uma figura florida e um fundo muito neutro, acho que foi muito bem jogado. Acho que salienta o que há para salientar e acho que é uma capa que tem muito que ver com a história, embora possa remeter para algo mais alegre do que é na realidade. No entanto, a linguagem da Susana vai muito ao encontro desta capa. É uma linguagem bonita, trabalhada, muito rica em figuras de estilo, sobretudo comparações com coisas da natureza, com coisas bonitas, por isso acho que combinam as duas coisas, linguagem e capa, e há aqui de facto elementos da história, à medida que vamos lendo, vamos identificando aqui algumas coisas que percebemos, ok, isto faz sentido. Portanto, à primeira vista, é um livro que tem aqui pontos positivos, acho que está muito bem apresentado. Depois vamos lendo a história.
o livro começa com um índice de personagens. E eu, quando vejo um índice de personagens, normalmente fico dividida aqui entre duas coisas. Por um lado, penso assim, isto vai ter tantas personagens que eu vou me confundir toda. Daí ter um índice. Ao mesmo tempo, penso, bem, é um livro com 400 e tal páginas, é normal que tenha várias personagens, é preferível jogar pelo seguro e trazer então aqui este índice, que neste caso nem é uma árvore genealógica nem nada disso, às vezes vem quase como esquema, não é este o caso, mas pensei, ok, a Susana e a Casa das Letras decidiram jogar pelo seguro. No entanto, tenho a dizer o seguinte, enquanto li este livro, eu não me senti perdida. Se este livro não tivesse um índice de personagens, eu acho que conseguiria acompanhar bem a história, fazer esta divisão mental, não é, das personagens, porque elas estão muito bem divididas, não só na forma como os capítulos estão construídos, mas também pela própria linguagem de cada uma, pela história de vida, e acho que elas não se baralham. Quanto à história em si, ora, o que nós temos aqui é sobretudo a história da família Alarcão, que vive numa aldeia de Portugal que eu não vou dizer qual é, já explico porquê. E além desta família Alarcão, que é o núcleo principal, temos vários pequenos núcleos. Esta família era uma família muito abastada desta zona, dava emprego a muita gente e era uma família aparentemente muito feliz. Pai, mãe e 3 filhas que viviam bem, viviam com alegria, as crianças estavam sempre bem dispostas, brincavam muito, sendo que estas 3 filhas, Laura, no caso a mais velha, Miranda, que era a filha do meio, e Juca, que era a mais nova, um dia estavam a brincar junto a um poço e a Juca cai ao poço e morre. A partir daqui, esta família nunca mais teve a mesma alegria, como devem imaginar, e a aldeia, que já tinha esta família sempre debaixo do olho, porque todos os conheciam, todos aspiravam a ser como eles, todos queriam viver melhor, todos de alguma forma deviam um favor, digamos assim, a esta família por trabalharem para eles. A aldeia colocou sempre muitos olhos nesta família. E a verdade é que depois desta tragédia, como era expectável, a família foi muito abaixo e aconteceram aqui uma série de coisas que levaram a que a mais velha, a Laura, anos depois saísse da aldeia, cortasse em parte o contacto com esta família e a aldeia não sabia o que é que lhe tinha acontecido. E é precisamente com o regresso da Laura à aldeia, anos depois de ter partido, quando a mãe morre e ela vem para o funeral da senhora Alarcão, é nesta altura que nós começamos a acompanhar o percurso dela. Não só através dela própria, não é, dos passos que ela está a dar, mas através desta vizinhança, através destas pessoas da aldeia que estão a vê-la no café, estão a vê-la pela janela, estão a vê-la sair do carro, a entrar na taberna, a entrar não sei onde, e vão dando pistas sobre o que aconteceu a esta família, aquilo que elas sabem que aconteceu à família, e vão-nos dando pistas sobre elas próprias, ou seja, sobre estes pequenos núcleos. Eu percebo que a Susana Amaro Velho tenha, através destas personagens, dado o contexto, dado pistas sobre as personagens principais indiretamente, mas a determinado ponto pergunto-me se precisávamos de tantas personagens, porque poderíamos ter menos personagens a dar-nos as mesmas pistas sobre a Laura e sobre a Miranda e sobre os pais e a Juca, mas teríamos menos enredos secundários, que, ok, até são interessantes até certo ponto. Quem é que não gosta de uma boa intriga, não é? De uma boa história de vizinhança, de uma boa cosquice, mas não sei se precisávamos de tudo. No entanto, e era aqui que eu queria chegar no início do vídeo, eu dei por mim a ser a leitora de 2025, como é óbvio, uma leitora que já não é tão passiva como foi em tempos. E isto, por um lado, é bom e por outro lado não é. Este livro fez-me ser não uma treinadora de bancada, mas uma editora de sofá. A dado momento eu comecei na minha cabeça a pensar, se calhar cortava algumas personagens, ou então não cortava, mas faria uma continuação do Descansos, ou faria um outro livro que, não sendo continuação, pega em alguma destas personagens e vai desenvolvê-la num outro livro, e daí termos tantas. Criamos aqui algum contexto e alguma... Feiçoamos o leitor às personagens e aquela que depois nos parecer mais querida, com mais potencial, pegamos nela e fazemos outro livro. Dei por mim a pegar nesta hipótese. Peguei até na minha cabeça numa outra hipótese que foi... Gostava de ter visto este livro construído ao contrário. E ele vai realmente em crescendo, e daí eu não vos dizer
em que sítio é que ele se passa, nem em que momento, porque se disser estrago parte da leitura, como aconteceu comigo. Eu vi numa entrevista, salvo erro, que fizeram à Susana, disseram logo, o teu livro passa-se no local X, e eu, epá, agora já sei onde é que isto se passa. Poderia não estragar a história, porque eu na altura não sabia que isto era um spoiler, mas à medida que fui lendo percebi que a história caminhava para um determinado acontecimento. E isso condicionou-me, de facto, um bocadinho a leitura, no sentido em que tinha essa expectativa, e à medida que fui vendo as datas passar, percebi que ainda nos faltava aqui alguma coisa. Pronto. É mais nesse sentido que posso estragar a experiência de leitura para algumas pessoas, para outras não faz diferença nenhuma, é completamente indiferente. Mas mesmo assim prefiro não vos dizer onde é que isto se passa, mas pensei, ok, o livro acaba com um grande choque, mas quando digo choque é no sentido de ser o ponto alto, não é? Aquele baque no leitor é mesmo no fim. E eu pensei, e se fosse ao contrário? Se o livro começasse com isto e depois fosse, a nível temporal, não é? Fosse invertido. Como é que eu faria isto? E a páginas tantas, o livro que eu estava a imaginar tinha a mesma história do Descansos, mas já não era o Descansos. Porque já teria outra forma, não outro conteúdo, mas outra forma. Então não seria este livro, não seria um livro escrito pela Susana Amaro Velho, ou poderia ser, mas não, se calhar, o livro que ela gostaria de ter escrito. Não seria um livro para o público-alvo deste Descansos, que eu tenho em mãos. Seria um livro para um outro público-alvo. E não dá para agradar a todos os leitores. É muito raro ver um livro que se possa dizer toda a gente devia ler isto. Porque há ali qualquer coisa que não vai resultar com todos os leitores. Ou é a linguagem, ou é as personagens, ou é a temática, ou é o estilo narrativo, não é? A forma como o livro está construído. É muito difícil de encontrar um livro que seja para toda a gente. E às vezes temos de aceitar isso. Eu gosto de ler livros que têm ingredientes que me agradam e outros que não são tanto do meu estilo, porque também é preciso irmos testando e irmos vendo como é que mudamos ou não enquanto leitores. E eu de facto mudei. E há uns anos teria lido este livro por aquilo que ele é e teria conseguido avaliá-lo só pelo que tenho aqui e não por aquilo que ele podia ter sido. E esta reflexão que eu estou a fazer agora com o Descansos, e aproveitei esta leitura para ter esta autoanálise em público, podia ter este debate interior com outro livro. Escolhi este porque li recentemente, mas poderia ter sido outro qualquer, porque de facto às vezes nós tornamos leitores mais críticos, mas não necessariamente para melhor nem para pior. Mais críticos no sentido em que queremos meter o bedelho numa coisa que não é nossa. Não porque achamos que faríamos melhor ou pior, não é nada disso, é como é que eu tornaria este livro perfeito para mim? É uma visão muito egocêntrica do leitor. E enfim, dei por mim a fazer este balanço do o que é que eu achei do Descansos agora e o que é que teria achado há 10 anos, sendo que ele não existia, portanto não poderia ter achado nada, mas há 10 anos eu era uma leitora que aceitava as coisas mais como elas são, não como hipóteses ou como cenários hipotéticos, e nesse sentido, se forem leitores que gostam de histórias com muito enredo e com muito mistério e de saberem aquilo que se passa dentro de 4 paredes, não é? Quase como se tivessem ali uns binóculos e pudessem ver através das paredes, até de escutarem atrás das portas e de saberem o que é que se passa dentro de cada família e porque é que pessoas que aparentemente não estão sozinhas, muitas vezes são solitárias. Se vocês gostam desse tipo de histórias, e repito, não é um romance romântico, não vão aqui à procura de uma história de amor, que isto não vai acontecer. É uma história passada em território português, passada num momento contemporâneo, e é uma história que vocês têm de se deixar levar pela linguagem e pelas personagens. É mesmo um livro para deixarem-se levar, para deixar fluir. E a minha mente já não consegue desligar tanto da sua parte analítica. Por isso é que eu não desgostei, mas eu não fiquei apaixonada como vi muitos leitores ficarem. Sobretudo leitoras, lá está, não vamos ser ingênuos, não vamos dizer que este livro se apresenta como um livro para
homens e mulheres. Comercialmente, vamos ser francos, é um livro que aponta mais para o público feminino. Isso não quer dizer, como é óbvio, que os homens não possam ler e gostar, porque mesmo que fosse uma história de paixão entre duas pessoas, obviamente os homens podem gostar de ler romances românticos, não é isso que está em causa. Mas há aqui contornos que leitores com outras características, se calhar, vão ser muito críticos com este livro, e o problema não está necessariamente no livro. E acho que também é o meu papel aqui, enquanto... não é influencer, que eu não gosto dessa palavra. Enquanto pessoa que partilha opiniões, não é meu papel também dar-vos pistas para que vocês façam as vossas escolhas de forma consciente. Nós não podemos ler tudo, nós não podemos comprar tudo, não podemos requisitar tudo, mas se fizermos escolhas mais certeiras, vamos passar um melhor momento com o livro e não vamos descontar nos autores as nossas próprias, não quero dizer frustrações, mas as nossas próprias expectativas que a realidade não é essa, não foram correspondidas. Por isso, partam para este livro com esta noção de que é um enredo muito trabalhado, uma linguagem trabalhada, elegante, mas que há que um momento ou outro em que vão pensar, isto fosse como eu quero. Pronto, é isto. Tirando isso, aqui fica a minha opinião sobre os descansos. Espero que a sinopse também vos tenha suscitado curiosidade. E eu, um dia destes, vou pegar então no Barro das Cruzes, que também é mais pequenino, por isso acredito que tenha menos personagens, e quero perceber se, num contexto mais pequeno, se eu consigo identificar-me mais com a obra da Susana do que me identifiquei com o Descansos. No entanto, espero ter feito aqui um belo apanhado daquilo que resultou comigo ou não resultou, e agora deixo ao vosso critério. Por hoje é tudo, eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, portem-se bem, boas leituras e lembrem-se, leiam autores portugueses. Deus, autores e autoras, já agora.